No laboratório de pesquisa de mobilidade e logística, a professora Brenda Pereira e o professor Alejandro Padídio coordenaram a pesquisa junto com o professor Francisco Dalosto. Um estudo feito por 8 acadêmicos da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul, pensando em como sair e chegar do novo campus, no Passo da Areia. A gente fez todo um trabalho de elaboração do questionário, né? Então a gente fez alguns testes dentro do laboratório para saber se esse questionário ele estava apto a ser aplicado para todo mundo. E a partir disso, então, esse questionário ele foi aplicado nas salas de aulas. Então, como a gente precisava de uma amostra totalmente representativa, tanto dos alunos, professores, terceirizados e também servidores da universidade, a gente foi atrás dessas pessoas para aplicar o questionário em sala de aula e também na sala dos professores. Então, pedindo a colaboração de todos. A gente foi bem recebido, então todo mundo colaborou e a gente conseguiu fazer um bom trabalho nesse sentido, né? Dos resultados, então, que a gente teve, como o propósito é desenvolver o planejamento de um transporte público para atender as demandas de deslocamentos no futuro campus, né? A gente viu que foi uma coisa muito positiva que os alunos e professores e todo mundo da comunidade acadêmica declarou que preferia, sim, utilizar o transporte público em sua maioria. Então, é um ponto bastante positivo de que os deslocamentos, então, eles seriam planejados nesse sentido e atenderiam essas demandas, né? É que os professores, alunos e funcionários frequentavam os prédios onde a universidade ficou instalada provisoriamente. Por isso, 50% dos entrevistados moram no centro ou no bairro Santo Antônio. A pesquisa mostrou que após a inauguração, a partir do dia 11 de março, quem anda a pé ou de bicicleta pretende ir de ônibus ou de motocicleta. Foram 66% que demonstraram que usariam frequentemente o ônibus para suas viagens de ida e volta ao campus. Além do poder aquisitivo dos alunos, que seria baixo por estudantes que vêm para cá para estudar principalmente e não trabalham, então seria a maneira mais viável. Além do pessoal morar muito aqui perto do campus, no centro da cidade, no bairro Santo Antônio também, e não iriam imediatamente para morar no bairro Passo da Areia. Então, esse deslocamento seria mais viável, visto que aquela região não é tão desenvolvida e não teriam residências para os alunos residirem lá a curto prazo. A linha de transporte coletivo, segundo os pesquisadores, precisa ser expressa. A maioria do pessoal que vai usar o ônibus, se ele decidir por esse modo, eles vão tentar uma maneira mais rápida de chegar até o campus, né? Então, se a gente pegasse uma linha comum de transporte público e ela fosse parando ao longo do caminho em várias paradas, o pessoal demoraria muito tempo para chegar, os alunos se atrasariam para estar nas aulas, os professores também. Então, uma das propostas feitas foi essa linha expressa, né? Que ela pegasse a maioria da comunidade acadêmica já no começo do trajeto e levasse até o campus em tempo hábil, que daí o pessoal poderia chegar a tempo de fazer suas atividades. Seria uma parada de ônibus no centro da cidade. Isso. Seriam em alguns pontos iniciais no centro da cidade, né, 1 ou 2, por exemplo, como, por exemplo, o Chateau d'Eau ou a praça na frente do IMEC, e que depois o pessoal se deslocasse pela Marcelo Gama até o campus, né? Hoje a gente tem vários instrumentos de planejamento, sejam os planos diretores, os planos de mobilidade. A gente tem oportunidades muito boas de fazer um crescimento ordenado, de fazer um planejamento para que aquela região seja sustentável, que favoreça o deslocamento a pé, de bicicleta, no futuro. Então, planejar para que isso aconteça, né? É melhor do que remediar depois quando o problema já estiver instalado. Os pontos de ônibus no centro, eles são muito mais importantes. Então, ao longo do trecho entre o centro e o campus, pode ter 1, 2, 3, mas mais que isso seria exagerado. Além disso, quando o campus se instalar, se a gente tiver essas paradas como sendo as principais, a gente já faz com que a maioria dos estudantes que vierem, depois que o campus estiver instalado, já tendem a procurar um local no centro da cidade. E aos residentes de Cachoeira do Sul que vão para a universidade, porque a gente também tem muitos alunos que são daqui, né? Eles já têm uma assistência da família, eles têm acesso alguns têm mais acesso a automóveis, né? Então, para os outros bairros periféricos, digamos assim, fica mais fácil para os alunos já se deslocarem. Então, a gente tem que dar essa atenção principal para o centro da cidade agora. O diretor do campus, Rogério Brites, quando anunciou a mudança para o Passo da Areia, falou da promessa feita pelo diretor operacional da empresa Transporte Nossa Senhora das Graças.
Houve um acompanhamento da empresa que hoje presta o serviço de transporte coletivo na cidade. Então, eles acompanharam todo o processo, a Prefeitura Municipal também acompanhou esse processo, o resultado desse trabalho foi apresentado para a Prefeitura e para a empresa, os dados desse trabalho também foram utilizados pela Prefeitura para a elaboração do edital, né, da licitação que deve acontecer esse ano. Então, é de conhecimento da empresa, né, e houve garantias do diretor operacional da empresa de que eles têm condições de atender a demanda do campus. O aspecto financeiro também foi levado em consideração na pesquisa. Então, devido a tudo que, né, a condição financeira dos alunos, o modo como eles pretendem se deslocar até o campus, isso indica que a melhor forma de se locomover seria através do transporte coletivo, né? É óbvio que o meio de automóvel, vamos dizer assim, seria uma boa ajuda, mas nem todos têm essa condição financeira. Nós, como professores, podemos mostrar para os alunos que realmente o que eles estudam, que nós explicamos para eles, tem uma aplicação direta. A engenharia tem que propor soluções e nós estamos fazendo isso já no nosso entorno mais imediato, né? Dados de 2015 a 2017 mostram que 63% dos acidentes com motocicletas causam vítimas. Além disso, segundo a pesquisa do Lamotte, 47% dos acidentes aconteceram em 6 ruas de Cachoeira do Sul: Avenida Brasil, Alarico Ribeiro, Saldanha Marinho, Pinheiro Machado, Marcelo Gama e Aparício Borges. Algumas são trajeto para o novo campus, algo que preocupa o diretor. A gente quer que as pessoas usem o transporte coletivo e é importante que desde o início esse transporte seja de qualidade, com horários compatíveis, né, com as atividades, para que as pessoas não optem pela moto, né? Porque pesquisas mostram que aquele usuário que vai para a moto, ele dificilmente retorna ao transporte coletivo. Na verdade, a recepção desses resultados foi muito boa, tanto por parte da Prefeitura, que a gente apresentou lá no gabinete do prefeito faz algumas semanas, esses resultados da pesquisa, assim como a empresa Transportes Nossa Senhora das Graças, também ela que ficou colaborando na coleta desses dados, também eles receberam esses dados e também se mostraram predispostos a adotar algumas das dicas, alguns dos nossos auxílios que fornecemos para eles, como a questão da linha de transporte coletivo, reforçar a necessidade de transporte coletivo, que esse transporte coletivo tenha horários diferenciados devido aos horários de pico das entradas e saídas da aula, dos horários do próprio restaurante universitário, assim como as questões específicas que sabemos que temos 2 cursos noturnos, que isso exige que, portanto, os horários sejam também estendidos até mais das 11 da noite, porque as aulas terminam às 11 da noite. E também uma questão muito especial que a gente também levantou é que a comunidade acadêmica da noite é fundamentalmente feminina, porque temos o curso de arquitetura e urbanismo à noite, que aglutina, tem o maior número de alunas. E, portanto, a elas, não todo mundo, mas elas fundamentalmente demonstraram também uma preocupação especial com a questão de segurança pública. Então, a gente sabe que ninguém deve ficar às 11 da noite numa parada de ônibus que seja num local que esteja totalmente abandonado, vazio ou escuro, ou que até termine no seu trajeto no centro da cidade numa área que também não possa ser segura. Então, isso a gente também levantou nesse sentido. A recepção foi muito boa e a gente espera que nosso trabalho ajude nesse planejamento e que também continuem contando com o laboratório e com todos nós para formar essa nossa comunidade desde zero, que é a própria UFCM em Cachoeira do Sul.